Uma lição nas Escrituras, 23 de outubro de 1967. No segundo capítulo do livro de Lucas é contada a história dos pais de Jesus que ficaram preocupados, procuraram por ele durante 3 dias e reclamaram. E ao que Jesus respondeu: Como é que você me procurou? Você não sabe que devo cuidar dos negócios de meu pai? Eu peço para você não se colocar neste estado de espírito. Seus pais terrenos lhe procuram e na tenra idade de 12 anos você ousa dizer-lhes: eu devo cuidar dos negócios de meu pai. Esta declaração faz referência ao Salmo 40 e ao capítulo 4 de João. No Salmo 40 lhe é dito: no papel do livro está escrito sobre mim. Todo homem está destinado a descobrir que a Escritura é sua autobiografia. Ela não foi escrita sobre seres específicos como Cristo, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, que viveram incontáveis anos atrás, mas sobre o seu eu individual. No 4º capítulo do livro de João, começa com a discussão entre o Lorde Jesus Cristo e uma mulher de Samaria sobre um poço de água. Depois desta discussão, os discípulos dizem a Jesus: Mestre, você não tem nada para comer. E ele responde: Eu tenho comida que você não conhece. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Isto é verdade. Você veio para este mundo para terminar o trabalho daquele que lhe enviou. E quem é ele? O Pai. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e retorno para o Pai. Quem me vê, vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. Ao conceber o pensamento no início, Deus precisou ter um agente para expressá-lo. Tudo neste mundo precisa do homem para se expressar, e eu posso lhe dizer: Deus é homem. No início, Deus fez o homem à imagem dele, homem, mulher. Ele os criou e os chamou pelo nome de homem. Leia com atenção no capítulo 5 de Gênesis. Ao criar o homem para se expressar, Deus vem ao mundo para expressar e concretizar o que concebeu no início. Concebendo um estado e sabendo que ele necessita de um homem para expressá-lo, Deus enviou-se das profundezas do seu próprio ser a este mundo para cumprir o estado. No início havia a palavra, o propósito. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Velho Testamento é a palavra de Deus, o plano dele, que ele tornou conhecido através dos servos dele, os profetas. O Novo Testamento interpreta o Velho. A história de Jesus Cristo é a interpretação da profecia gravada no Velho. Leia-a com atenção, pois tudo o que é dito de Jesus Cristo você irá vivenciar. É dito: o nome dele deverá ser chamado de a Palavra de Deus. Chamado de a Palavra de Deus, a semente dele, o poder criativo dele, sua imaginação é o poder criativo de Deus e a sabedoria dele. Você pode conceber alguma sabedoria maior do que a sua maravilhosa imaginação humana? Pense em alguma coisa. No momento em que você faz isso, está bem diante dos olhos da sua mente. Talvez você não consiga desenhar uma linha reta, mas ainda assim você consegue imaginar sua mãe, mesmo que ela tenha partido deste mundo. Pense em qualquer um e essa pessoa instantaneamente aparece diante dos olhos da sua mente. Esta é a sua própria maravilhosa imaginação criativa e cheia de poder, que é Jesus Cristo em você. É Ele quem veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus e tudo deve ser cumprido por Jesus Cristo em você, que é a sua esperança de glória. Nos é dito no 2º capítulo do livro de Lucas: a Escritura deve ser realizada em mim. Então você deve cuidar dos negócios de seu Pai, experimentando tudo o que é dito sobre Jesus Cristo na Escritura. O nascimento miraculoso será seu, a descoberta da paternidade, a ascensão aos céus e a descida do Espírito Santo sobre você
na forma corporal de uma pomba. Então, como o salmista, você dirá: Tu me livraste do mundo da morte, pois saberá por experiência própria que, no volume do livro, tudo era sobre você. Fui enviado do fundo da minha alma para agir como um ímã para aqueles que estão prestes a cumprir as Escrituras, e eles vêm, cada um em sua própria ordem. Na manhã de sexta-feira passada, meu amigo Benny ficou cataléptico. Incapaz de abrir os olhos ou mover o corpo, Ben podia ouvir dentro de si o choro de uma criança ao sentir um vento sobrenatural em seu crânio. Então, uma estrela explodiu a partir de seu crânio, e uma criança envolta em panos caiu em seus braços. Olhando para a criança, ele disse: Ó, minha querida, e soube que ninguém na eternidade, além dele mesmo, poderia cuidar daquela criança. À medida que a visão desaparecia, ele recebeu uma fotografia da criança. O nascimento de cima veio para Benny desta forma. Ele foi deixado com uma fotografia. Isto aconteceu no 20º dia de outubro. Agora, se o registro atual da ordem estiver correto, e isto aconteceu com meu amigo Bob e comigo, daqui a 5 meses, Benny experimentará a vinda do único Filho de Deus, Davi, que revelará ele como o Pai. Eu estou baseando a minha interpretação no que ele me contou, e eu digo que o nascimento aconteceu para ele. Por que o nascimento deveria acontecer da mesma maneira para quaisquer duas pessoas, quando Deus é infinito em sua criação? De todos os filhos que vêm ao mundo, aparentemente vindos do ventre de uma mulher, não há 2 nascimentos exatamente iguais, há sempre algo diferente. Apenas alguns dias antes disso acontecer com Benny, ele disse: No espírito você estava ensinando a palavra de Deus quando alguém disse: Nos conte a história de Jesus. E ele respondeu: A história de Jesus é uma presunção persistente de que você é o que você quer ser, de que as coisas são como você deseja que sejam. E isto é verdade, pois a menos que você acredite que é o ser que agora adora externamente, você permanecerá desejando e morrerá em seus pecados de desejos não realizados. Você tem que começar a acreditar que você é Jesus Cristo, a Palavra de Deus, que tendo saído não voltará vazio, mas cumprirá o seu propósito e realizará aquilo que você mesmo se enviou para fazer. E o que é? Cumprir as Escrituras. É só para isso que você está aqui. Neste nível, você pode ser rico se for isto que deseja, mas lembre-se que a história de Jesus é presunção persistente. Você pode persistir na presunção de que você é rico. Eu tenho muitos amigos pelo país que são muito, muito ricos, mas ainda assim eu diria que 99% deles é miserável, mas todos eles lhes dirão a mesma coisa. Eu estou pensando em uma em particular agora. Ela tem uma fortuna em diamantes. A Tiffany, que vende diamantes com lucro de 300% a 400%, ofereceu a ela $100 mil por um deles. Quando ela se junta a nós para um jantar em Nova York, ela usa um broche, um anel e um pingente, um conjunto que vale $500 mil. Ruth nasceu como uma garota muito pobre e, desejando riquezas, ela persistentemente presumiu que era casada com uma riqueza tremenda. Ela não tinha nenhum dinheiro. A única reivindicação de algum status é que ela era descendente de Adams, o da Casa Branca. Ele, por outro lado, veio de uma linhagem de malandros. O bisavô dele foi bispo em Nova York, portanto, tinha bons conselhos sobre sua herança e como guardá-la. Ruth se casou e viveu no inferno por 20 e tantos anos, dando 2 filhos e uma filha ao marido. Agora, com mais de 70 anos, seu único desejo é casar-se com mais riqueza e ter mais diamantes. Tudo bem, a história de Jesus é uma persistência completa e inabalável na suposição de que você é o que deseja ser.
Se você ainda não experimentou riqueza e é isto que deseja, assuma persistentemente: eu sou rico. Se você ainda não experimentou a fama, presuma que é famoso, mas o dia chegará, diz o Senhor, quando eu enviarei fome sobre você. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Se esta fome ainda não chegou até você, então pegue a mesma história de Jesus e realize todos os seus desejos. Quando estou em Nova York, minha amiga vem a todas as reuniões. Ela é uma pessoa encantadora, mas brutalmente honesta com os próprios desejos. Ela quer mais e mais diamantes, mais esmeraldas, mais peças de museu. Ela confessou que não tinha vontade de ouvir nada sobre Davi, mas que quer mais e mais dinheiro para deixar aos 2 filhos. Ela quer cada vez mais ilusões mundanas. Mas espero que a fome tenha chegado a vocês que estão aqui, não de mais e mais pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus com entendimento. O livro de Lucas começa: eu vim para realizar a Escritura. Então, começando por Moisés, na lei e nos profetas e nos salmos, ele lhes interpretou em todas as Escrituras as coisas que eram a respeito dele mesmo. Questionando seus pais terrenos, ele pergunta: por que você me procura? Você não sabe que eu devo me preocupar com os negócios do meu pai, realizando a Escritura? Ao entrar no templo, ele recebe um livro que ele abre e lê o primeiro versículo e metade do segundo do capítulo 61 de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e sofredores, para abrir as portas da prisão a todos aqueles que estão na prisão. Agora, alegando ter vindo apenas para cumprir as Escrituras, ele diz que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele naquele dia. Não é expresso dessa forma em Lucas, mas ele diz: como vocês ouviram, este dia foi realizado. E o que ele quer dizer com isso? Que ele viu o Espírito descer na forma corporal de uma pomba. Isto foi cumprido nele e ele está incitando todos a seguirem o padrão dele, pois ninguém vem ao Pai a não ser através deste padrão. O Espírito do Senhor Deus desceu em forma corporal como uma pomba, a mesma pomba que retornou a Noé na arca. O homem é a arca de Deus e a pomba, vindo para trazer a certeza de que tudo está bem, desce sobre alguém e enquanto permanece é dito ao homem: levante-se e unja-o, pois este é ele. Lucas conta como ele está cumprindo as Escrituras, pois ele sabe que no volume do livro é tudo sobre mim. Assim como Paulo, eu não restringi meus lábios. Eu contei sobre sua libertação. Eu contei sobre o seu amor eterno por qualquer um e todos que ouvirão. Eles podem não aceitar minhas palavras, mas sei que dentro de um certo grupo de famintos existem aqueles que começarão a acordar. Agora, no capítulo 30 do livro de Jeremias, o Senhor fala, dizendo: um homem pode ter um filho? Por que então vejo todo homem com as mãos os empurrando para fora deles mesmos, assim como uma mulher em trabalho de parto? A palavra hebraica shalatz, traduzida tanto na versão do Rei James quanto na versão padrão revisada como lombos, significa tirar, sair de si mesmo, entregar. Quando o salmista disse: ele livrou a minha alma da morte, ele estava falando do corpo físico. Ele é uma vestimenta de morte que aparece no mundo, aumenta, diminui, desaparece e se transforma em pó. A palavra traduzida como entregue nos Salmos é a mesma palavra que foi traduzida como lombos em Jeremias. Então, um homem pode ter um filho? Sim. Voltemos ao que citei anteriormente. Vamos voltar ao que citei anteriormente. Homem, mulher, ele os criou e os chamou pelo nome de homem. Existe um útero no homem-mulher que é diferente daquele de uma mulher terrena. Este útero é o crânio do homem genérico.
Foi lá que Deus plantou a própria palavra que não pode retornar vazia para ele, mas que deve cumprir aquilo que é o propósito dele e prosperar naquela coisa para a qual ele a enviou. Este propósito é cumprir as Escrituras, pois Deus tem um mundo totalmente diferente aguardando aqueles que cumprem a palavra dele. Eles nos dizem: a palavra é verdadeira. Todos entram no mundo para realizar a verdade e não partirão até que a palavra de Deus seja realizada. Se a palavra de Deus não foi realizada em você quando o mundo lhe classifica como morto, você é restaurado a uma vida tão real quanto esta, em um mundo tão real quanto este, para continuar a sua jornada até que a avidez venha sobre você e você seja puxado até o ponto final. No livro chamado Urizen, William Blake conta sobre a serpente no ventre de Initarmon, que destruindo as escalas da morte, o silvo dele se transforma no choro de uma criança. E os mortos ouviram a voz da criança e começaram a despertar do sono. Todas as coisas ouviram o choro da criança e começaram a despertar para a vida. Você realmente ouve o choro da criança em seu crânio. Parece impossível, mas posso lhe dizer, é verdade. Agora, para encorajar aqueles que não estão interessados neste aspecto da verdade, deixe-me voltar ao que Benny me ouviu dizer no Espírito. A história de Jesus é uma suposição persistente. Isto é verdade em todos os aspectos da sua vida. Você quer ser rico? Esta é a história de Jesus, que é uma suposição persistente na convicção de que eu sou rico, pois a menos que você acredite que eu sou rico, você morrerá em seus pecados e continuará a afirmar eu sou pobre. Você quer ser conhecido? Então assuma persistentemente eu sou conhecido. Quer ser saudável? Eu sou saudável. Independentemente do que você queira ser, você deve declarar que já é e persistir nesta suposição. Uma suposição é um ato de fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Sua mente racional pode negar a riqueza e os seus sentidos também podem, mas se você tiver fé, você ousará assumir a riqueza, tornando-se assim o homem que deseja ser. Talvez esta noite você prefira continuar a adorar um Jesus Cristo do lado de fora. Talvez você prefira continuar caminhando com as ovelhas do mundo e não ser o pastor, mas gostaria de se alimentar de verdes pastagens junto a águas tranquilas, em vez de escalar as colinas íngremes da dúvida e do medo, como faz a maioria das pessoas. Você pode se assumir persistentemente. Eu estou bem alimentado, eu sou desejado, eu sou conhecido e tudo é como eu quero. Mas lembre-se, para trazer todas essas coisas até a existência, deve haver uma suposição persistente. Esta é a história de Jesus. Agora somos informados em Jeremias que a palavra de Deus não voltará atrás até que ele tenha executado e cumprido os propósitos da mente dele, que é que você se torne Deus. Nos últimos dias, você entenderá isso claramente. É propósito de Deus entregar-se ao homem e ele não voltará atrás até que tenha executado e cumprido os propósitos da mente dele. Assim, nos últimos dias, ele envia uma fome ao seu coração, não por pão, uma casa maior ou joias, mas por ouvir a palavra de Deus. Quando esta fome lhe possui, nada irá satisfazer você, a não ser uma experiência de Deus. E se é propósito de Deus dar-se a você mesmo como Ele mesmo, quando você tiver experimentado a sua palavra, você será Deus. Aqui está a história. Qual é o maior mandamento, mestre? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. No manuscrito original, a palavra ouvir é Shema, cuja última letra é maior que as outras letras na palavra. Isto também é verdade para a palavra Echad, traduzida como no final da sentença.
Una as duas palavras e elas formam uma palavra que significa testemunha. No final do livro de Lucas, você lê: vocês são testemunhas destas coisas, mas permaneçam aqui até serem investidos do poder vindo do alto. Que poder? O poder de Deus chamado Jesus Cristo. Você está destinado a colocar e vestir o Lorde Jesus Cristo, assim como vestiria uma peça de roupa. Aguarde por isso, pois ele nascerá dentro de você. E quando o poder e a sabedoria de Deus nascerem, você encontrará o sinal de seu nascimento na forma de uma criança. Então, todos estes sinais se revelarão em você e você vestirá as vestes de Jesus Cristo. Então eu lhes digo, vocês serão testemunhas de tudo o que eu lhes contei, pois agora estou retornando à própria fonte da qual eu vim. Vim ao mundo completamente esquecido do ser que sou. Eu precisei. Quando conheci meu amigo Abdullah em 1931, entrei na sala onde ele estava discursando e quando o discurso terminou, ele veio, aproximou-se, estendeu a mão e disse: Neville, você está 6 meses atrasado. Eu nunca tinha visto o homem antes, então eu disse: estou 6 meses atrasado? Como você me conhece? E ele respondeu: os irmãos me disseram que você estava chegando e você está 6 meses atrasado. Cheguei atrasado porque quem me falou de Abdullah era um padre católico. Eu o amava muito, mas pensei que ele era quase um idiota. O pai dele, um mercador de rum na época da proibição, deixou-lhe $2 milhões que ele acabou perdendo em Wall Street no primeiro ano. A única coisa maravilhosa que ele fez foi pegar os últimos $15 mil e doá-los a uma organização católica para que cuidasse da própria mãe pelo resto dos dias terrenos dela. Assim, sem respeitar o seu julgamento, quando ele me contou sobre Abdullah, adiei a ida para ouvi-lo até que um dia não conseguisse encontrar nenhuma desculpa. Quando Ab me chamou pelo nome, eu disse: eu não te conheço. E ele respondeu: ah, sim, você conhece, mas você esqueceu. Estivemos juntos na China há milhares de anos, mas você prometeu esquecer completamente para desempenhar o papel que deve desempenhar agora. Na noite da sexta-feira passada, uma senhora me entregou uma carta dizendo: na última segunda-feira, enquanto você estava no tablado, eu não consegui vê-lo como Neville, mas como o antigo filósofo chinês. Tenho visto meus amigos mudarem de momento a momento, mas você permaneceu mudado durante toda a sua palestra. Isto me incomodou. Então questionei a experiência no caminho para casa e então me lembrei que, vários anos atrás, em uma experiência psíquica, eu estava subindo uma colina com outros alunos para assistir a uma aula. Ao me afastar do grupo, eu vi um velho chinês em uma vestimenta branca parado ao meu lado. Acenando para que eu o seguisse, nos aproximamos de uma caverna onde vi uma enorme pedra de granito com um pico no topo. 2 mãos contendo um casulo cobriam o topo da pedra. Retirando o casulo, os antigos chineses o quebraram no pico do granito e dele saiu uma água misturada com óleo colorido à medida que a vida assumia uma sensação de calor crescente. Então os antigos chineses pegaram minha mão e me levaram de volta ao grupo, de onde eles não perceberam que eu estive ausente. Agora eu sei de quem é o rosto que você usou na última segunda-feira. Bem, foi isto que Abdullah me disse em 1931, mas até hoje não tenho conhecimento disso, porque jurei no início me esvaziar completamente de toda memória e assumir a forma de escravo, mas ter fé naquele que me enviou. Agora, sabendo que ele e eu somos um, não tenho outro lugar para ir senão voltar para mim mesmo, o remetente. Tendo desempenhado todos os papéis, apaguei completamente a memória, mas sei que ninguém pode chegar ao fim do caminho antes de ter desempenhado tudo. Sei, pelo meu conhecimento intuitivo, que, assim como um ator deve sentir
o papel que está representando e imaginar-se o personagem que está representando, você se imaginará em cada papel, e quando a peça terminar para você, os sinais virão para lhe mostrar o ser que você realmente é. Você está aqui ávido pela palavra de Deus. Você está sedento pela palavra de Deus. Você poderia estar em casa esta noite assistindo TV e isso não lhe custaria nada. Mas você desistiu do seu tempo e do seu dinheiro para estar aqui por causa da sua fome. Fui enviado para lhe dizer não apenas que você se torna Deus quando ele é realizado em você, mas para ajudá-lo a amortecer os golpes neste mundo da razão, deliciando-se com a lei dele. A lei dele é simplesmente uma suposição persistente na afirmação: eu sou o que quero ser. Não julgue quem não tem fome da palavra de Deus, mas diga-lhe como se tornar o que ele quer ser. Conte a esta pessoa que a história de Jesus é uma suposição perpétua e persistente em qualquer coisa que se quiser ser. Que Cristo nele é o poder de Deus e a imaginação dele é este poder e sabedoria. Diga-lhe que a imaginação sabe como concretizar a suposição, mas que ele deve persistir. Agora, eu pergunto a você: você está disposto a persistir na suposição de que você é o que deseja ser? Ou você irá para casa hoje à noite e dirá: ele deu uma palestra simpática, mas afinal ele tem $1 milhão no banco e eu não tenho nada. Se você pensar isso, você é desobediente, pois por causa deste pensamento você não tem fé em eu sou ele. Este é o pecado fundamental do universo. Existem apenas 2 pecados gravados na Escritura que ofenderam Deus. Um é, a não ser que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados. E o outro é comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pergunte aos nossos generais hoje à noite se será bom parar de bombardear o Vietnã, e eles dirão que não. Atravesse o oceano e pergunte o mesmo a um vietnamita, e ele dirá que sim. Então, o que é bem e o que é mal? Eu não estou perguntando a ninguém além de você. O que seria bom para você? Me diga, porque no fim todo conflito se resolverá à medida que o mundo está implicando no espelhamento do ser que você está assumindo que é. Um dia você estará tão saturado de riqueza, tão saturado de poder no mundo de César, que você virará as costas para tudo e irá em busca da palavra de Deus. Eu me lembro de quando eu tinha muita riqueza. Eu não tinha uma casa, mas muitas, cada uma com uma equipe completa de secretárias e jardineiros. Esta foi uma vida de pura decadência. Eu me lembro de sair dela e de nunca mais voltar. Eu não sei se eles chegaram a encontrar o corpo, mas eu sei que deliberadamente caminhei para fora dela. Então, há cerca de 10 anos, em uma de minhas viagens espirituais, voltei ao mundo e o vi exatamente como era antes. Estranhamente, todos me reconheceram e me receberam de braços abertos, mas fiquei apenas por um momento e depois voltei trazendo comigo as vívidas memórias deles. Então, eu acredito que alguém deve saturar-se completamente com as coisas de César antes de ter fome da palavra de Deus. Estou convencido de que você está aqui por causa da sua avidez. Eu sei que você tem obrigações com a sociedade. Você deve pagar os débitos de César e, portanto, quer mais dinheiro. Mas a sua fome é maior de ouvir a palavra de Deus do que pelas coisas de César. É por isso que você está aqui e você é abençoado por isso. Agora, deixe-nos ficar em silêncio.